o meu corpo, a minha alma, o meu espírito. Reuniões às 7 horas da manhã e às 3 horas da tarde, com o Bispo Rodrigo Pires e a pastora Viviane. Avenida do Batel, 1149, Curitiba, Paraná. Agora você também pode acessar o conteúdo da Rede Mundial pela internet. Acompanhe nossa programação ao vivo nas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. No Facebook, curta nossa página www.facebook.com/Rede Mundial Oficial. Siga-nos também no Instagram, @Rede Mundial Oficial. Nós temos mais uma grande novidade para você. Chegou o aplicativo da Rede Mundial, pelo celular ou tablet. Conteúdo amplo e de fácil acesso na palma da sua mão. Disponível para download nas principais plataformas, iOS e Android. Rede Mundial, cada vez mais próxima de você. Olá, uma boa noite para você. Mundial News no ar, sexta-feira, trazendo o que foi notícia durante a semana e destaque em nosso telejornal. Começamos falando sobre o vazamento de óleo. A causa exata desse vazamento de petróleo na costa brasileira ainda não está clara, mas a gravidade desse incidente para o meio ambiente e para a economia das cidades afetadas é evidente. Animais marinhos ameaçados, tartarugas mortas e prejuízos para o turismo. Desde o fim de agosto, as praias do Nordeste vêm sofrendo com uma série de manchas de óleo, que chegaram até a costa brasileira primeiro pela Paraíba e depois por Pernambuco. A contaminação atingiu neste mês de outubro 9 estados, 72 municípios e mais de 160 localidades, segundo um levantamento realizado no dia 13. A principal dificuldade das autoridades brasileiras tem sido encontrar os responsáveis. Creio que o mais urgente nesse momento é exatamente a identificação de uma eventual fonte ativa. É uma dúvida se existe ou não ainda uma fonte que esteja eliminando ainda resíduos e, portanto, criando novos pontos de contaminação. E, principalmente, a atuação imediata das autoridades para se tentar minimizar os impactos desse óleo. As especulações sobre de quem seria a autoria deste desastre ambiental variam. A única informação concreta até agora é de que a mistura do produto é de fabricação venezuelana. Foi feito um levantamento pela Marinha dos navios oficiais que transitaram pela região, por águas oficiais. Eles têm transponders, indicadores que apontam a sua localização exata, precisa. Então, isso foi mapeado, se foram notificados, salvo engano, 33 navios, para tentar identificar eventualmente alguma responsabilidade, mas não se tem noção de se seja de fato ou não decorrente dessas fontes. O governo federal e os estados atingidos montaram uma força-tarefa com apoio da Petrobras para realizar a coleta do óleo e a limpeza das áreas afetadas. Se o responsável pela contaminação for encontrado, deve pagar uma multa ao IBAMA que pode chegar a 50 milhões de reais, além de sanções judiciais. O primeiro ponto é a reparação in natura, é o custeio das operações para fazer a limpeza, em que pese ser muito difícil conseguir restaurar, e a possibilidade também de fixação de indenização por danos que não sejam passíveis de recuperação, por danos difusos aí. Também reparação por danos individuais, reflexos causados, ou seja, pescadores que tiveram prejuízo na sua atividade, potencial prejuízo na atividade turística, pode ser cobrado também nessa condição, como dano reflexo, do dano ambiental, dano individual, que atingiu aí as pessoas nessa condição. Só que, por enquanto, os danos ainda não foram totalmente contabilizados.
E o impacto ambiental deverá ser um dos maiores já registrados no Brasil. Agora é oficial, a carteira de trabalho digital substituiu o documento de papel. O aplicativo existe desde 2017, mas só passou a ser aceito oficialmente depois da regulamentação feita há menos de um mês. A medida faz parte da Lei da Liberdade Econômica. Saiba como obter a sua. Transtornos como a perda da carteira de trabalho não devem fazer parte da vida dos trabalhadores a partir de agora. O governo federal habilitou o reconhecimento da carteira de trabalho digital como documento oficial para contratações. A carteira de trabalho digital já existia desde 2017, mas agora com a Lei da Liberdade Econômica, a carteira de trabalho digital passa a valer como um documento oficial. É nela, nesse documento, que serão inseridas as informações a partir dos registros firmados agora naquelas empresas que estão inseridas no e-social. Um dos benefícios para os trabalhadores apontados por especialistas é a transparência nos contratos de trabalho. É o acesso imediato às informações. Não é? Até a lei diz o seguinte, quando alterou o dispositivo da CLT, o empregador tem 5 dias para fazer o registro digital e o empregado, em até 48 horas, ele tem que ter acesso a essas informações. E aí todas as alterações de cargos, salários, férias, afastamentos, que são informações que constam na CTPS, nas anotações gerais, deverão constar automaticamente nesse sistema e o empregado, a qualquer momento, acessando o aplicativo do seu smartphone, vai ter acesso a essas informações. Para as empresas, a facilidade está na integração das informações. Não assumir mais a responsabilidade de permanecer com a carteira de trabalho do empregado por todas as oportunidades nas quais ele deveria fazer alguma anotação, seja no registro, na demissão, nas alterações, ele deveria reter a carteira do trabalhador, ele ficava com isso, então, sujeito ao extravio desses documentos. Bem assim, era comum o problema de rasura de informações desses documentos, e essas questões, com o sistema informatizado, fica bem mais fácil as anotações, e não também tomar posse, ainda que momentaneamente, da carteira do documento do trabalhador, tira dele uma responsabilidade pelo extravio desse documento, que é de suma importância para o empregado. O documento é gerado automaticamente para todos que possuem registro no cadastro de pessoa física. Mas, para utilizar, é preciso habilitar a carteira de trabalho digital pela internet ou pelo aplicativo. A carteira digital não substitui a física totalmente. A carteira física tem uma funcionalidade que a digital não tem, que é da identificação civil. A carteira digital não tem essa funcionalidade. Ela vai apenas retratar os registros e o histórico funcional dos empregos formais desse trabalhador. Mais ainda, a carteira física vai servir como uma contraprova à eventual distorção em relação àquelas informações que possam constar no registro físico, e mais ainda, a carteira de trabalho física, principalmente para aqueles trabalhadores com registros mais antigos, da década de 80, início da década de 90, que eventualmente não constam ainda esses registros na base de dados da carteira de trabalho digital, deverão se valer do documento físico para comprovar o tempo de trabalho para todos os fins. Pesquisa divulgada recentemente mostra que o tempo gasto pela população mundial nas redes sociais aumentou quase 60% nos últimos 7 anos. O que preocupa é que o Brasil ocupa o 2º lugar no ranking de países que passam mais tempo em redes sociais. O brasileiro gasta em média 225 minutos por dia somente nas redes. Com a praticidade dos smartphones e a internet na ponta dos dedos, muita gente não consegue mais viver sem a internet. Nas ruas é quase uma unanimidade. O vício pela web está assim no dia a dia das pessoas. Bastante. O que você mais usa, assim? Na verdade, WhatsApp, pesquisar bastante sobre coisas de restaurante na internet. Mais de jogo, assim. Facebook, rede social, né? Quanto tempo você acha que você passa, assim, utilizando? Na verdade, eu fico o dia inteiro, mas é porque eu trabalho com isso, né, com a internet. Facebook e WhatsApp. É o que eu mais entro. Segundo esta psicóloga, o vício pela internet começa quando a pessoa deixa as responsabilidades de lado para navegar na web. Quando a gente vai percebendo que parece ser uma dependência, quando a pessoa começa a ter prejuízos na vida dela. Então, deixei de dormir, eu fui dormir mais tarde porque eu fiquei entretido alguma coisa na internet. Eu esqueci de comer, eu almocei correndo para poder passar mais tempo na internet. Eu não fui trabalhar, né? Eu começo a ter prejuízo acadêmico, eu começo a ter prejuízo no meu funcionamento diário e até nas minhas relações sociais.
Então, eu prefiro ficar em casa mexendo na internet do que sair com as pessoas. Eu prefiro conversar com pessoas na internet do que sair com elas. A abstinência da internet funciona basicamente como a das drogas. O tanto como você fica irritado, estressado por estar sem internet, né? Então, aí você começa a perceber essa dependência que você tem, que até o teu humor e os teus sentimentos vão estar vinculados ao uso ou não dessa tecnologia. Quando perguntamos se as pessoas sobreviveriam a um mundo sem internet, a resposta foi preocupante. Nossa, difícil, hein? Hoje em dia é tudo digital, então eu acho que se desse um pane mundialmente na internet aí, o pessoal acho que ia enlouquecer. Sim, muito. Se eu puder não ficar sem internet, eu prefiro. Para vigiar e lidar com o uso excessivo, existem ferramentas que podem auxiliar jovens e principalmente os adultos a controlarem o uso. Dentro de todos os celulares, tanto o iOS como o Android, eles têm uma ferramenta na configuração que mostra quanto tempo você passa nas redes sociais em geral. Então, mostra quanto tempo no WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, em geral, quanto tempo você passou usando os aplicativos do celular. Nele é uma ferramenta e você pode colocar o controle. Então, por exemplo, eu quero passar no máximo 5 horas na semana no Instagram. Daí você coloca o limite e ele te avisa, olha, você está chegando perto do teu limite. Então, uma maneira para a gente estar controlando. O Mundial News vai a um breve intervalo e volta em instantes. E você confere uma matéria especial que foi preparada em homenagem à semana em que se comemora o Dia do Professor. Se você busca óculos e aparelhos auditivos com qualidade, nem aparece. Venha para Telesom. Venha, Telesom. Comprove. Uma boa escola pode transformar o futuro dos seus alunos. Mas quantos vão seguir a profissão dos seus sonhos? Se depender da gente, todos. É para isso que existe a prova do SAEB, para o Ministério da Educação avaliar a qualidade da educação básica e saber o que precisa melhorar. Pais, incentivem seus filhos a fazerem a prova. Estudante, você é fundamental para essa transformação. Compareça. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada, Brasil. Uma data muito especial foi comemorada nesta semana, dia 15 de outubro, Dia dos Professores. Para lembrar os mestres, preparamos uma reportagem mostrando o dia a dia desses grandes profissionais e quais as principais dificuldades enfrentadas por eles nas salas de aula no mundo de hoje. Estar em sala de aula e ser responsável por passar conhecimento não é uma tarefa fácil. As dificuldades têm mudado conforme os anos e exigido mais dos professores. Quem atua na rede pública vê a violência crescer e os profissionais adoecerem. Existem situações de sala de aula diariamente de agressões verbais ou até de comportamento mesmo, de desrespeito ao trabalho do professor, ao preparo que ele faz da sua aula, a seriedade que ele tem em relação e o compromisso com a sua profissão. Então, isto não é reconhecido e é desconsiderado. Naquele momento em que ele está sendo agredido verbalmente, desrespeitado na sua profissão, e a frustração de não ter feito o compromisso que ele tem. Segundo um levantamento feito pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, 12,5% dos professores brasileiros afirmam que sofrem com agressões verbais e intimidações de alunos pelo menos uma vez por semana. Cada vez mais os professores têm deixado as salas de aula e os principais motivos descritos nos pedidos de licença são a ansiedade, o estresse, a insônia e dores nos membros. A maioria deles relacionados ao psicológico do profissional. A partir do segundo semestre, a gente já vai percebendo uma quantidade mais significativa de afastamento dos professores, né? E isso devido à carga do ano, né? Então, aquilo vem se acumulando, essas situações de indisciplina, de desrespeito, e aí o professor chega no seu limite. A gente já percebe grande número de professores afastados por conta dessas doenças emocionais mesmo, né?
Na tentativa de continuar a educar, as instituições de ensino adotam estratégias para coibir ações violentas e de falta de respeito com os professores. Nesta escola particular em Curitiba, o diálogo e a presença da família são as formas encontradas para lidar com estes problemas. Muitas vezes é ser popular aquele que tem o processo do enfrentamento, que sempre se coloca num processo de negação. Então, nesse momento, o professor ele tem que tomar a atitude de se colocar como responsável pela turma, de não permitir que esse tipo de situação aconteça. Então, se um aluno falta com respeito com o professor, ele precisa, de alguma forma, ter uma consequência para essa ação, porque senão ele vai ter uma consequência e muitas vezes não é agradável, né? Ele estar suspenso de uma aula, por exemplo, ele não participar de uma atividade, ou a família dele ser chamada até a escola e ele estar presente, então ele contar para a família o que ele fez. Então a criança, o adolescente, ele sabe muito bem, né, o momento em que ele deve recuar, o momento que ele deve ceder e o momento que ele deve pedir desculpa. Hoje eu vim aqui perguntar da prof. Lê, da prof. de inglês. Vocês respeitam ela? Sim! Que bom! Você se vê algum dia fora da sala de aula? Ai, não vejo. E assim, um dia é diferente do outro, né? Uma turma é diferente da outra e assim, aos anos que eu estou aqui, a gente vê assim, a evolução, claro que a gente aprende muito com eles também, né? E eu acho que o professor sente, né, dom, e você pode até tentar fazer outra coisa que você também goste, mas assim, o amor e o carinho que você tem quando você vê a transformação na vida deles, não tem preço. Acho que eu não sei fazer outra coisa, sabe? É um amor assim muito grande por eles, porque a gente acaba passando a maior parte do tempo com eles e o ano todo. Então, às vezes se um falta, a gente já fica, mas o que aconteceu? Mas estava bem, sabe? Questão de preocupação mesmo. Falamos nesta semana também de saúde. Assim como a maioria das doenças graves, a trombose também precisa de um diagnóstico com precisão para um tratamento adequado. E como um alerta para essa doença silenciosa, no início desta semana, o perigo da trombose foi lembrado no mundo todo. Comemorado mundialmente no dia 13 de outubro, o Dia Mundial da Trombose vem destacar as causas da doença que tem acometido com a vida de inúmeras pessoas. A data tem como objetivo a prevenção contra a doença, também reduzir os números de casos não diagnosticados e a melhoria e cuidado da saúde pública. Como também tem a missão de auxiliar a Assembleia Mundial da Saúde a reduzir com as mortes prematuras por casos de doenças não transmissíveis. Uma doença silenciosa responsável por 1 a cada 4 mortes no mundo, que deve ser diagnosticada com precisão, com tratamento adequado a cada caso. O fator genético, né, existem alguns exames que se faz, tem 4 ou 5 exames que te dão a probabilidade de você ter fatores hereditários. Então, meu avô, meu pai, minha mãe, não sei quem da família teve uma trombose. Então, você vai investigar se ela tem uma coisa chamada trombofilia. É uma doença causada por fatores hereditários e que te levam a ter a possibilidade de ter trombose. Obesidade pode ter trombose venosa, muito tempo em pé. A paciente Sandra Costa convive com a doença há 9 anos, devido a uma simples torção no tornozelo. Eu tive uma torção, tinham 2 degraus, fui descer, torci o pé. A princípio foi uma dor horrível, mas consegui passar bem o dia, já tinha um voo para vir embora logo em seguida. Chegando em Curitiba, com o pé muito inchado, fui me consultar. Me informaram da torção, engessaram por 1 semana, depois colocaram bota ortopédica. E um dia fui levantar e ao pisar no chão eu senti como se um monte de pontadas na perna, eu não conseguia pisar. E muito inchada a minha perna. E fui respirar, começou a me doer para respirar, eu tinha que respirar bem devagarzinho, senão parecia que a costela estava quebrada. E daí procurei de emergência o hospital fez os exames e descobriram uma TVP. Eu estava com uma trombose venosa profunda com um início de embolia. Apenas no Paraná, no ano de 2018, foram realizados pelo Sistema Único de Saúde quase 4.000 atendimentos para tratar da trombose venosa profunda. A prevenção é básica. Você manter a tua relação peso-altura, você fazer a tua ginástica. Olha, quando eu falo em ginástica, não estou falando em academia. Se todos nós caminhássemos 1 hora por dia,
1 hora por dia. Não é 10 minutos, não. É meia hora para lá, meia hora para cá, todos os dias. Cuidar da tua alimentação, a probabilidade de você ter vida longa é muito grande. Outro medo comum quanto ao risco deste problema é ao se tratar de viagens de longa distância, sendo que o sangue pode ficar muito tempo sem movimentação, formando coágulos. Deve-se fazer um tipo de orientação e uma prevenção para a viagem, seja de ônibus, seja de avião, em que se fique muito tempo sentado. Hoje existem medicamentos, você toma 5 comprimidinhos 2 dias antes, o dia da viagem, 2 dias depois, tanto na ida quanto na volta, você está fazendo uma prevenção da profilaxia. Por isso que esse Dia Mundial da Trombose é para alertar a população de fazer a profilaxia da trombose, para quanto menos pessoas terem trombose no mundo, como estamos falando em Brasil, quanto menos melhor para a população, mais saúde, porque existe risco de complicações sérias. E no próximo bloco você vai ver que a Rede Mundial foi homenageada com um grande prêmio de honra ao mérito, um dos maiores do país, reconhecimento da programação de qualidade oferecida. Se você busca óculos e aparelhos auditivos com qualidade, nem aparece. Venha para Telesom. Venha, Telesom. Comprove. Uma boa escola pode transformar o futuro dos seus alunos. Mas quantos vão seguir a profissão dos seus sonhos? Se depender da gente, todos. É para isso que existe a prova do SAEB, para o Ministério da Educação avaliar a qualidade da educação básica e saber o que precisa melhorar. Pais, incentivem seus filhos a fazerem a prova. Estudante, você é fundamental para essa transformação. Compareça. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada, Brasil. Mostramos no Mundial News desta semana uma homenagem que foi feita em São Paulo ao apóstolo Valdemiro Santiago, líder da Rede Mundial. Hoje, então, de casa, você pode rever conosco a cobertura completa desta premiação, que foi algo muito emocionante e especial. Muito emocionado e aplaudido por um público de aproximadamente 15 mil fiéis, o apóstolo Valdemiro Santiago recebeu a mais alta honraria do país. O prêmio Juscelino Kubitschek homenageia empreendedores que foram destaque no ano por contribuírem de alguma maneira para a sociedade. Para minha surpresa, quem é que lembra de eu ter comentado aqui? Quem lembra de eu ter comentado? Para minha surpresa, eu não sabia que seria hoje. Eles vieram entregar essa homenagem, esse prêmio para nós. Porque a Rede Mundial de Televisão ganhou o prêmio JK, Juscelino Kubitschek. A premiação acontece todos os anos e em 2019 a Rede Mundial foi uma das homenageadas em Brasília no Congresso Nacional no mês passado. Isso por oferecer uma programação de qualidade, informativa e construtiva voltada à família brasileira. Quase que de um modo geral, os pais têm medo de deixar os filhos sozinhos na sala vendo televisão. As crianças, quem concorda comigo? Quem é que na frente dessa televisão aqui deixa sem medo? Levanta a mão. Por conta da agenda corrida pelo país, pautada pelo compromisso sempre de levar a palavra de Deus, o apóstolo Valdemiro, fundador e idealizador da rede, não pôde estar presente na capital federal no mês passado. Mas como a honraria é intransferível, a homenagem foi entregue pessoalmente a ele neste domingo. Deus não escolhe os capacitados, capacita os escolhidos. Para nós foi um privilégio poder entregar pessoalmente para o pastor, para o apóstolo. É uma energia muito especial que a gente encontrou aqui, surpreende a gente. Tá? A cerimônia em Brasília é uma cerimônia coberta de ritual, acontece há 17 anos na eleição
do melhor do empreendedorismo nacional. E vir aqui, entregar em mãos esta homenagem que o elegeu como empreendedor do ano, no grau cavalheiresco de comendador, como principal voz do Evangelho no Brasil, para nós foi muito especial, né? Mas eu acredito que não é só a presença dele, mas a presença da imensa quantidade de pessoas que enxergam nele essa esperança, transformando esse ambiente numa energia muito positiva. É impactante, é impactante. Para nós foi uma honra. E tivemos o reconhecimento da emissora que leva a palavra do Evangelho em toda a América Latina, com o melhor estúdio, o mais moderno e o maior para a pregação evangélica, a Rede Mundial. Ela foi eleita a emissora da década, levando a palavra do Senhor. Pela primeira vez na história, o Prêmio JK foi entregue em São Paulo, ou seja, fora da capital federal. O evento, que é promovido pela Academia Brasileira de Honrarias ao Mérito, escolheu a Rede Mundial de Comunicação InterTV e seu líder neste ano, pelo fato do grupo ser hoje o meio de comunicação que mais cresceu nesses últimos anos, exibindo sempre uma programação que respeita a família e que repassa valores importantes, muitas vezes esquecidos por outros meios, aos mais de 60 milhões de telespectadores que a rede alcança. Foi muito gratificante, foi muito emocionante, até agora estou emocionada, porque ele realmente é um homem de Deus, uma pessoa que merece não só o prêmio da humanidade, o prêmio do Juscelino Kubitschek, mas o prêmio de Deus, porque a bênção e a obra que ele faz dentro do congresso dele, dentro do congresso espiritual, e ele congrega principalmente Jesus Cristo, que é o Rei de nós, o Rei vivo, isso não tem preço. Quando você vê aquelas pessoas doentes pela fé e que se salvam através de uma palavra, você está curado, isso também não tem preço. Então, toda essa bênção que nós fizemos em Brasília e que retransmitimos aqui no programa ao vivo, dentro da igreja, ao vivo, mostrando para as pessoas o mérito e a coragem e o desenvolvimento de um grande homem, o que vocês fazem como abertura também não tem preço. Porque o trabalho de vocês, a televisão, que passa essa comunicação para o mundo todo, ela é que transmite para o universo as boas palavras, os bons costumes, a palavra de Deus, o amor ao próximo e o respeito às pessoas. É o reconhecimento, ainda que inconsciente, daqueles que oferecem o prêmio ao que Deus faz. Eu não tenho mérito, nós não temos mérito. A glória é de Deus. Então, sem saber, estão reconhecendo que a grandeza de Deus está nessa emissora, nessa rede. Mais uma vez, obrigada a você, telespectador, então, que está sempre conosco e faz com que esse sonho seja possível e todo esse crescimento. Uma boa noite para você, obrigada pela companhia, um excelente final de semana, nos vemos segunda-feira. Até lá. Na noite anterior à crucificação, Jesus informou os apóstolos que retornaria ao céu e pediria ao Pai que lhes enviasse o Espírito Santo para servir-lhes de guia. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. O Evangelho é pregado para que o homem possa crer, ser batizado e ser salvo. Concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas,
como de fogo e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Por meio do que foi revelado, podemos ser salvos tanto agora quanto para sempre. O Espírito Santo não apenas guia o nosso apóstolo para toda a verdade, mas confirma a palavra que profere por meio dos milagres. Num tempo em que o povo de Israel havia rejeitado o Senhor e adorado o Deus Baal, Elias se viu solitário e foi se esconder na... Você que está ligado, que ligou agora na Rede Mundial de Televisão, nós chegamos com as principais informações da MPB. No programa de hoje, uma mensagem especial do nosso apóstolo Valdemiro Santiago. Quando os reis percebiam que estavam perdendo a batalha, a guerra, aí alguém, um oficial que fazia parte do conselho, dizia: rei, vai para a sua fortaleza. Quando ele não tinha mais como se defender e ninguém podia defendê-lo, aí ele ia para a fortaleza. Tem também um milagre impactante que eu tenho certeza que você aí de casa também será tocado pelo poder de Deus. Eu moro em Salvador. Ela, minha prima, veio da Alemanha e me trouxe de avião pra cá. Aí o Senhor botou na minha cabeça, depois daquele dia eu comecei a andar, ficar, movimentar. Agenda Mundial, que traz os eventos, as concentrações, as principais informações do Brasil e do mundo. Tudo isso e muito mais, agora no MM. Abrimos o Notícias Mundial de hoje com a mensagem enviada pelo nosso apóstolo Valdemiro Santiago. Preste atenção nesta palavra no Salmo 46. Mostra aí, filho, Salmo